Conserte este motor e eu caso com você na frente de todos aqui. A voz de Isabella Martinez ecoou pelo auditório da Fênix Automotive como uma sentença de morte. Seus olhos azuis brilhavam com crueldade calculada enquanto apontava para o motor de $2 milhões que havia derrotado 15 engenheiros em 7 semanas consecutivas. Marcus Thompson congelou na porta do auditório, suas mãos ainda segurando o esfregão e o balde de limpeza. 200 funcionários se viraram para encará-lo como se ele fosse um animal ferido que havia se perdido no escritório. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado cortando a tensão. Isabella se levantou da mesa principal, seus saltos low-boat de $1.000 clicando contra o piso de mármore enquanto caminhava em direção a Marcus. O perfume francês dela se misturava com o desprezo que emanava de cada poro. Aos 41 anos, ela havia construído um império automotivo com punhos de ferro e coração de gelo. Você ouviu direito, presidiário. Ela sussurrou alto o suficiente para que todos escutassem. Se conseguir fazer funcionar o que nossos melhores cérebros de Stanford não conseguiram, eu me caso com você aqui mesmo. Mas quando falhar, e você vai falhar, a segurança te escolta para fora e você nunca mais põe os pés nesta empresa. Marcus tinha apenas 34 anos, mas sua face mostrava cicatrizes de uma vida que poucos conseguiam imaginar. 6 anos atrás, ele havia saído da penitenciária estadual de Arizona carregando apenas uma mochila velha e a promessa de reconstruir sua existência do zero. Ninguém na Fênix Automotive sabia que por trás do uniforme de zelador se escondia um homem que havia aprendido mecânica nas oficinas mais brutais do sistema carcerário. O motor dominava a mesa de conferência como um altar tecnológico, cromado, imponente e completamente silencioso. Era o coração de um projeto que poderia revolucionar a indústria de veículos elétricos, mas por 7 semanas ele permanecia morto, zombando dos diplomas pendurados nas paredes dos escritórios. Isabella tinha convocado uma reunião de emergência depois que o último time de consultores havia falhado espetacularmente na noite anterior. A empresa estava sangrando dinheiro, os investidores estavam perdendo paciência e sua reputação de CEO implacável estava sendo questionada pelos concorrentes. $15 milhões em consultorias desperdiçadas. Ela havia gritado para a equipe de engenharia na manhã anterior. Vocês são formados nas melhores universidades do país e não conseguem fazer funcionar uma máquina que foi projetada por nós mesmos. Foi quando Marcus cometeu o erro de levantar a mão. Senhora Martinez, sua voz era grave, controlada, carregando a autoridade silenciosa de alguém que havia sobrevivido aos piores lugares que a sociedade podia oferecer. Posso dar uma olhada nas especificações? Talvez eu consiga ajudar. O auditório explodiu em risadas nervosas. Alguns funcionários trocaram olhares de segunda mão constrangimento, outros simplesmente balançaram a cabeça em descrença. Um ex-presidiário oferecendo ajuda com engenharia de ponta parecia a piada mais cruel do dia. Isabella viu a oportunidade perfeita. Humilhar Marcus publicamente serviria como exemplo para qualquer funcionário que ousasse questionar a hierarquia estabelecida. Além disso, os investidores japoneses que observavam na primeira fila ficariam impressionados com sua liderança autoritária. 2 horas, ela anunciou, verificando o Rolex de platina. É o tempo que você tem para provar que sabe alguma coisa além de limpar banheiros. Quando falhar, quero que todo mundo aqui se lembre do que acontece quando alguém tenta ser mais esperto do que realmente é. Mas Isabella não sabia que Marcus carregava segredos que poderiam mudar tudo. Segredos aprendidos nas profundezas do sistema prisional, onde a sobrevivência dependia de habilidades que nenhuma universidade ensinava. Enquanto Marcus se aproximava do motor com a calma de alguém que já havia enfrentado desafios muito piores, seus olhos revelavam uma confiança que fez alguns observadores mais atentos se perguntarem se Isabella havia acabado de cometer o maior erro de sua carreira. Se você está sentindo que essa história vai dar uma reviravolta que ninguém espera, não esquece de se inscrever no canal porque o que vem por aí vai deixar todo mundo de queixo caído. Isabella sentiu uma descarga de adrenalina correndo por suas veias enquanto observava Marcus se aproximar do motor. Este era o tipo de teatro corporativo que ela adorava, demonstrar poder através da humilhação pública. Havia aprendido essa técnica ainda jovem, observando seu próprio pai destruir funcionários em reuniões da fábrica. Atenção pessoal, ela anunciou, sua voz amplificada pelo sistema de som.
Quero que todos documentem este momento. Gravem nos celulares, postem nas redes sociais. Deixem que o mundo veja o que acontece quando alguém ousa desafiar a competência desta empresa. Os funcionários obedeceram relutantemente, alguns claramente desconfortáveis com a crueldade desnecessária. Mas ninguém ousava contrariar Isabella Martinez. Ela havia construído sua reputação demitindo pessoas por infrações menores, criando um ambiente onde o medo era mais poderoso que qualquer manual de recursos humanos. Marcos permaneceu impassível, suas mãos percorrendo a superfície do motor como se estivesse lendo braille. Ele havia aprendido muito sobre máquinas na prisão, mas não do jeito que as pessoas imaginavam. Durante 6 anos, havia trabalhado na oficina mecânica da penitenciária, onde consertar equipamentos quebrados significava a diferença entre ter privilégios ou passar semanas no isolamento. O verdadeiro aprendizado havia começado quando conheceu Samuel Eave Morrison, um ex-engenheiro da General Motors que estava cumprindo uma pena por fraude fiscal. Eave havia sido condenado injustamente, mas na prisão ele se tornou o mentor mais valioso que Marcos poderia ter encontrado. Garoto, Eave costumava dizer enquanto ensinava Marcos a diagnosticar motores pela vibração. A diferença entre um mecânico comum e um verdadeiro especialista não está no diploma. Está na capacidade de ouvir o que a máquina está tentando te contar. Isabella aumentou a pressão psicológica, caminhando ao redor de Marcos como um predador cercando sua presa. Nossos engenheiros de Stanford testaram 47 teorias diferentes. Gastaram $300 mil em consultoria especializada. Mas você, com seu histórico criminal, acha que pode resolver em 2 horas. Ela se virou para os investidores japoneses, que observavam a cena com interesse crescente. Senhores, isto é uma demonstração perfeita de como minha liderança mantém esta empresa focada na realidade. Não toleramos ilusões nem arrogância desnecessária. Marcos continuou seu exame silencioso, mas internamente estava processando informações que nenhum dos engenheiros havia considerado. Na prisão, ele havia aprendido que máquinas complexas frequentemente falhavam por razões simples. Eave havia lhe ensinado uma regra fundamental. Quando todos estão procurando problemas complicados, geralmente a solução está escondida em algo óbvio demais para ser notado. Isabella intensificou seus ataques verbais, alimentada pela crescente atenção da audiência. Sabe qual é o seu verdadeiro problema, Marcos? Vocês, ex-presidiários, sempre acham que merecem mais do que a vida oferece. Passam anos na cadeia sonhando com uma segunda chance, mas a realidade é que alguns erros não podem ser desfeitos. Ela pausou dramaticamente, saboreando cada palavra. Você teve sua chance quando eu permiti que trabalhasse aqui como zelador. Isso deveria ter sido suficiente para alguém com seu passado. Mas não. Você tinha que tentar subir além do seu lugar. As palavras de Isabella cortaram mais fundo do que ela imaginava. Marcos havia passado 6 anos lutando contra o estigma de ex-presidiário, enfrentando rejeições em centenas de entrevistas de emprego. Quando finalmente conseguiu trabalho na Fênix Automotive, havia prometido a si mesmo que provaria seu valor através do trabalho dedicado, não de confrontos desnecessários. Mas algo nas especificações técnicas do motor havia chamado sua atenção durante as semanas anteriores. Enquanto limpava os escritórios dos engenheiros, ele havia notado padrões nos relatórios de falha que lembravam problemas que havia resolvido na oficina da prisão. Interessante, Marcos murmurou, examinando uma conexão específica no sistema elétrico. Este motor usa um sistema de ignição sequencial adaptativa. Muito sofisticado. Isabella riu com desdém. Sofisticado? Você nem sabe pronunciar metade dessas palavras técnicas corretamente. Está apenas repetindo jargões que ouviu os verdadeiros engenheiros discutindo. O que Isabella não percebia era que Marcos havia identificado algo crucial. O motor não estava quebrado. Estava sendo sabotado por um erro de programação tão sutil que apenas alguém com experiência em sistemas improvisados poderia reconhecer. Na prisão, Marcos havia aprendido que máquinas frequentemente falhavam não por problemas mecânicos, mas por conflitos entre diferentes sistemas tentando controlar a mesma função. Eave havia lhe ensinado a reconhecer esses conflitos através de sinais que engenheiros convencionais ignoravam. Marcos fechou os olhos por um momento, bloqueando as risadas cruéis e os comentários maldosos que ecoavam pelo auditório. Em sua mente,
Ele podia ouvir a voz rouca de Ave Morrison ecoando pelas paredes geladas da oficina da prisão. Quando o mundo todo está contra você, garoto, a única coisa que importa é o que você sabe ser verdade. A memória o transportou de volta àquela manhã de inverno, 3 anos atrás, quando Eve havia lhe mostrado algo que mudaria sua compreensão sobre máquinas para sempre. Vem cá, Marcos, Eve havia sussurrado, apontando para um gerador que abastecia a lavanderia da prisão. Esse troço tem falhado toda semana há 2 meses. Os técnicos da cidade vêm aqui, trocam peças, fazem relatórios bonitos, mas ele continua quebrando. Sabe por quê? Marcos havia balançado a cabeça, genuinamente curioso. Eve sorriu com aquele jeito de professor que ainda existia dentro do homem quebrado pelo sistema judiciário. Porque eles estão procurando no lugar errado. Olha só isso aqui. Eve apontou para 2 fios que pareciam idênticos aos olhos inexperientes. Este sistema tem 2 unidades de controle tentando dar ordens para o mesmo componente. É como ter 2 chefes gritando comandos diferentes no seu ouvido. Agora, 3 anos depois, Marcos reconhecia exatamente o mesmo problema no motor de $2 milhões da Phoenix Automotive. 2 sistemas de controle independentes, programados por equipes diferentes, criando conflitos de comando que faziam o motor falhar de forma aparentemente aleatória. Isabela intensificou sua performance, percebendo que tinha uma audiência cativa. Pessoal, vocês estão vendo um exemplo perfeito de como algumas pessoas vivem em negação. Este homem realmente acredita que pode resolver um problema que custou à nossa empresa $15 milhões em consultorias. Ela se aproximou mais, baixando a voz para um tom venenosamente íntimo. Marcos, você quer saber a verdade? Eu pesquisei seu passado antes de te contratar. 6 anos por roubo agravado e agressão. Você bateu em um policial durante um assalto mal planejado. Não é exatamente o perfil de um gênio incompreendido. As palavras cortaram fundo porque carregavam uma verdade que Marcos havia passado anos tentando esquecer. Aos 26 anos, viciado em drogas e desesperado por dinheiro, ele havia cometido o pior erro de sua vida. Tentou assaltar uma farmácia e acabou ferindo um policial durante a confusão. Não havia desculpas, não havia justificativas. Apenas consequências que ele carregaria para sempre. Mas Isabela não sabia do resto da história. Não sabia sobre as noites em claro que Marcos havia passado estudando manuais de engenharia na biblioteca da prisão. Não sabia sobre os fins de semana que ele dedicou a ajudar Eve a manter funcionando todos os equipamentos da penitenciária. Não sabia que ele havia se tornado mecânico não oficial de uma prisão inteira, resolvendo problemas que técnicos licenciados não conseguiam solucionar. Doutora Sarah Shen, Marcos disse de repente, interrompendo o discurso venenoso de Isabela. O auditório ficou em silêncio. Sarah Shen era a engenheira-chefe que havia liderado o projeto do motor, uma mulher brilhante formada no MIT que havia deixado a empresa 3 meses atrás em circunstâncias misteriosas. Desculpa. Isabela piscou, confusa pela mudança súbita de assunto. Doutora Sarah Shen projetou a arquitetura básica deste motor, mas a implementação final foi feita pela equipe do Dr. Rodrigues após ela sair da empresa. 2 filosofias de programação diferentes tentando controlar o mesmo hardware. Marcos se virou para enfrentar Isabela diretamente, sua voz carregando uma confiança que fez alguns funcionários se endireitarem nas cadeiras. É por isso que seus engenheiros não conseguiram resolver o problema. Eles estão procurando falhas mecânicas quando o problema é comunicacional. Isabela sentiu um frio no estômago, mas manteve a máscara de superioridade. Você está inventando teorias para impressionar a audiência. Não tem como saber essas informações técnicas. Eu limpo os escritórios há 3 anos, Isabela. Leio os relatórios que vocês deixam nas mesas, ouço as conversas que vocês acham que são privadas. Vocês subestimaram não apenas minha competência técnica, mas minha capacidade de observação. O auditório começou a murmurar com interesse renovado. Alguns funcionários trocaram olhares significativos, lembrando-se de conversas que haviam tido perto de Marcos, tratando como móvel invisível. Marcos caminhou até um quadro branco próximo e pegou uma caneta. Posso mostrar exatamente onde está o conflito de programação, mas antes preciso que vocês entendam uma coisa. Eu não estou fazendo isso para impressionar ninguém ou para provar algum ponto. Ele desenhou um diagrama simples,
mas tecnicamente preciso, mostrando como dois sistemas de controle poderiam entrar em conflito. Estou fazendo isso porque Ave Morrison me ensinou que conhecimento desperdiçado é a maior tragédia que existe. E vocês têm uma máquina incrível sendo sabotada por um problema simples. Marcos se aproximou do motor com a confiança silenciosa de um cirurgião entrando em uma sala de operações. Seus dedos encontraram um painel de acesso que havia sido ignorado por semanas de diagnósticos. Com movimentos precisos, ele removeu uma tampa lateral revelando um emaranhado de fios que pareciam idênticos aos olhos não treinados. Aqui está seu problema, ele disse, sua voz ecoando pelo auditório agora completamente silencioso. Vocês têm dois controladores principais tentando gerenciar o mesmo sistema de ignição. O controlador original da Dr. Shen e o novo sistema que o Dr. Rodrigues desinstalou depois dela sair. Isabela sentiu o sangue drenar de seu rosto. Apenas 5 pessoas na empresa sabiam sobre os conflitos internos que haviam causado a saída abrupta da Dr. Shen. Como um zelador poderia ter acesso a informações tão sensíveis? Marcos continuou trabalhando, suas mãos se movendo com precisão que impressionou até os engenheiros mais céticos. O sistema da Dr. Shen foi programado para otimização de eficiência. O sistema do Dr. Rodrigues prioriza a longevidade do motor. Quando ambos tentam controlar simultaneamente, criam comandos contraditórios. Ele desconectou 2 fios específicos e os reconectou em uma sequência diferente. Na prisão, Ave me ensinou que às vezes você não precisa adicionar complexidade para resolver um problema. Às vezes precisa apenas eliminar a interferência. Isso é impossível, murmurou o Dr. Rodrigues à plateia, seu sotaque espanhol carregado de descrença. Trabalhamos nessas configurações por meses. Não pode ser tão simples. Marcos se endireitou, limpando as mãos em uma toalha. Dr. Rodrigues, seu sistema é brilhante. O problema não é com sua programação, é com a comunicação entre os dois sistemas. Vocês estavam tentando consertar algo que não estava quebrado em vez de reconhecer que tinham 2 chefes dando ordens diferentes para o mesmo funcionário. Isabela observava com horror crescente enquanto Marcos explicava detalhes técnicos que revelavam um conhecimento profundo não apenas do motor, mas a política interna da empresa. Como ele havia descoberto informações que ela pensava estar confidenciais. Vou ligar o motor agora, Marcos anunciou. Mas antes, Isabela, você precisa entender algo importante sobre liderança. Ele se virou para enfrentá-la diretamente, ignorando completamente a audiência de 200 pessoas. Durante 3 anos, você me tratou como mobiliário. Nunca perguntou sobre minha formação. Nunca questionou porque eu sempre terminava as tarefas de manutenção mais rápido que outros funcionários. Nunca notou que eu lia os relatórios técnicos durante meu horário de almoço. A voz dele era calma, mas carregava o peso de anos de frustração contida. Você assumiu que conhecimento vem apenas através de diplomas caros e contatos privilegiados. Mas na prisão, eu aprendi que competência real vem de necessidade, dedicação e humildade para aprender com qualquer pessoa que tenha algo a ensinar. Isabela tentou recuperar o controle da situação. Mesmo que você conserte este motor, isso não muda o fato de que você é um criminoso. Não muda seu passado. Marcos assentiu calmamente. Você está absolutamente certa. Eu cometi crimes terríveis. Machuquei pessoas inocentes. Passei 6 anos pagando por esses erros e vou carregar essa responsabilidade pelo resto da vida. Ele pausou, deixando o peso daquelas palavras preencher o silêncio. Mas você cometeu um erro diferente, Isabela. Você desperdiçou 3 anos de potencial porque decidiu que meu passado definia completamente meu futuro. Quantos outros talentos você perdeu fazendo julgamentos baseados em preconceitos, em vez de observar o que as pessoas realmente podem oferecer? Marcos pressionou o botão de ignição. O motor despertou com um rugido suave e poderoso que fez o auditório inteiro vibrar. Mas desta vez, em vez dos ruídos irregulares e falhas que haviam atormentado os engenheiros por semanas, a máquina cantava com a harmonia perfeita de componentes trabalhando em sincronização absoluta. Os indicadores digitais mostravam números que nenhum dos engenheiros havia visto antes. Eficiência de 94%, temperatura estável, pressão constante. O motor não apenas funcionava,
estava operando além das especificações originais. Meu Deus! Sussurrou o Dr. Rodrigues, estudando as leituras com espanto crescente. Os parâmetros estão perfeitos. Como você sabia? Isabela permaneceu paralisada enquanto a realidade da situação se cristalizava ao seu redor. Ela não havia apenas sido provada errada publicamente, havia sido educada sob liderança por um homem que ela havia sistematicamente humilhado e subestimado. Os investidores japoneses se levantaram e começaram a aplaudir lentamente. Outros funcionários se juntaram, criando uma ovação que ecoou através do prédio inteiro. Mas Marcos não estava sorrindo em triunfo. Sua expressão permanecia séria, respeitosa. Isabela, ele disse quando o aplauso diminuiu. Você ofereceu casamento como parte do seu desafio. Obviamente, isso foi teatro cruel, não uma proposta genuína. Mas eu tenho uma contraproposta. O auditório ficou em silêncio absoluto, esperando suas próximas palavras. Me dê a oportunidade de trabalhar como consultor de sistemas integrados. Não porque mereço depois de consertar este motor, mas porque posso ajudar esta empresa a evitar problemas similares no futuro. E, em troca, eu vou te ensinar algumas coisas sobre como identificar potencial em lugares que você nunca pensou em procurar. Isabela, ele disse quando o aplauso diminuiu. Você ofereceu casamento como parte do seu desafio. Obviamente, isso foi teatro cruel, não uma proposta genuína. Mas eu tenho uma contraproposta. O auditório ficou em silêncio absoluto, esperando suas próximas palavras. Me dê a oportunidade de trabalhar como consultor de sistemas integrados. Não porque mereço depois de consertar este motor, mas porque posso ajudar esta empresa a evitar problemas similares no futuro. E, em troca, eu vou te ensinar algumas coisas sobre como identificar potencial em lugares que você nunca pensou em procurar. Naquele momento, Isabela enfrentou uma escolha que definiria não apenas o futuro de sua empresa, mas o tipo de líder que ela realmente queria ser, porque Marcos havia acabado de oferecer algo que nenhum curso de administração havia ensinado, uma lição de humildade vinda de alguém que havia perdido tudo e reconstruído sua vida através de competência genuína e determinação silenciosa. 6 meses depois, Isabela Martinez caminhava pelos corredores da Fênix Automotive com uma perspectiva completamente diferente. O prédio parecia o mesmo, mas ela havia aprendido a observar detalhes que antes passavam despercebidos, como a forma que os funcionários da limpeza conheciam cada equipamento do prédio, ou como os técnicos de manutenção frequentemente identificavam problemas antes mesmo dos engenheiros. Marcos havia se tornado diretor de inovação e sistemas integrados, um cargo criado especificamente para aproveitar sua capacidade única de identificar soluções não convencionais. Seu primeiro projeto havia economizado $3 milhões identificando ineficiências que equipes especializadas haviam negligenciado por anos. A transformação de Isabela não aconteceu da noite para o dia. Nas primeiras semanas após o incidente do motor, ela havia resistido à mudança, tentando minimizar a importância do que havia acontecido. Mas os resultados financeiros eram inegáveis e os investidores japoneses já haviam deixado claro que viam Marcos como um ativo estratégico fundamental. O momento decisivo veio quando Marcos propôs um programa de talentos escondidos, uma iniciativa para identificar funcionários com habilidades subutilizadas independente de sua posição hierárquica atual. A primeira pessoa descoberta através do programa foi Maria Santos, uma funcionária da cafeteria que havia estudado química antes de migrar para os Estados Unidos. Maria identificou uma instabilidade no novo combustível sintético que os engenheiros químicos haviam perdido completamente. Sua solução simples, ajustar o pH através de um aditivo que custava menos de 50 centavos por litro, melhorou a eficiência do combustível em 12%. Você tinha razão, Isabela admitiu para Marcos durante uma reunião privada em seu escritório. Eu estava desperdiçando recursos humanos por puro preconceito. Quantas oportunidades perdemos ao longo dos anos por causa da minha arrogância. Marcos, agora vestindo um terno simples mas respeitoso, sorriu com a mesma calma que havia demonstrado durante o desafio 6 meses antes. Isabela, o passado importa menos do que o que fazemos com as lições que aprendemos. Você está criando uma cultura onde competência é valorizada acima de credenciais. Isso vai transformar esta empresa. A Fênix Automotive havia se tornado um caso de estudo em escolas de administração.
O programa de talentos escondidos havia identificado 17 funcionários com habilidades extraordinárias que estavam sendo subutilizadas. A empresa economizou $8 milhões em consultorias externas, apenas aproveitando melhor os recursos internos. Os números falavam por si. Produtividade aumentou 23%, satisfação dos funcionários atingiu níveis recordes e a empresa havia conquistado contratos internacionais baseados em sua reputação de inovação genuína. Isabela havia aprendido a fazer algo que nunca havia considerado antes: escutar. Durante suas caminhadas diárias pelo escritório, ela parava para conversar com funcionários de todos os níveis, perguntando sobre seus backgrounds, interesses e ideias. Descobriu que o porteiro noturno havia sido professor de física em El Salvador, que a recepcionista tinha um MBA interrompido por questões familiares, que o técnico de informática havia desenvolvido algoritmos que poderiam revolucionar seus sistemas internos. Marcos manteve sua humildade característica mesmo com o sucesso. Ele havia se casado com Linda, uma enfermeira que conheceu durante um programa de voluntariado em clínicas comunitárias, algo que começou a fazer para retribuir à sociedade pelos erros do passado. Eles moravam em uma casa simples e Marcos ainda dirigia o mesmo carro usado que possuía quando era zelador. Sabe qual foi a lição mais importante que aprendi na prisão? Marcos perguntou durante o almoço anual da empresa, onde havia sido convidado a falar sobre superação e segundas chances. Não foi sobre mecânica ou engenharia. Foi sobre julgamento de caráter. Ele olhou para a audiência de 500 funcionários, muitos dos quais haviam presenciado sua transformação de zelador para executivo. Na cadeia, você aprende rapidamente que aparências enganam. O cara mais educado pode ser perigoso, enquanto o mais intimidador pode ter um coração generoso. Aprendi a avaliar pessoas pelo que fazem, não pelo que parecem ser. Isabela assistia do fundo do auditório, lembrando-se da mulher arrogante que havia sido apenas um ano antes. O programa de talentos escondidos havia se expandido para outras empresas e ela frequentemente recebia convites para palestrar sobre liderança inclusiva em conferências de negócios. A maior recompensa veio quando Eave Morrison foi libertado da prisão após sua condenação ser revista por irregularidades processuais. Marcos havia trabalhado discretamente com advogados pro bono para revisar o caso, usando parte de seu salário aumentado para custear as despesas legais. Eave visitou a Fênix Automotive em seu primeiro dia de liberdade. Aos 72 anos, ele caminhava devagar pelos corredores modernos, observando com orgulho paternal, enquanto Marcos explicava os projetos em desenvolvimento. Você fez mais do que eu jamais imaginei, garoto, Eave disse, suas mãos trêmulas tocando o motor que havia causado toda a transformação. Usou o que aprendeu não apenas para se salvar, mas para salvar outras pessoas também. Marcos abraçou o homem que havia sido mais que um mentor, havia sido o pai que ele nunca teve. Eave, tudo que conquistei começou com você me ensinando que conhecimento verdadeiro vem acompanhado de responsabilidade, e que segundas chances só significam algo quando usamos para ajudar outros a ter suas próprias oportunidades. A história de Marcos e Isabela se espalhou através das redes sociais e mídia especializada, tornando-se um símbolo de como preconceitos podem cegar líderes para talentos extraordinários. Mais importante, demonstrou que transformação pessoal é possível tanto para quem comete erros quanto para quem os julga injustamente. Um ano depois do incidente que mudou tudo, a Fênix Automotive havia se tornado uma das empresas mais desejadas para trabalhar nos Estados Unidos. O programa de talentos escondidos havia sido implementado em 43 empresas diferentes, criando oportunidades para milhares de funcionários subestimados. Isabela aprendeu que verdadeira liderança não vem de intimidar subordinados ou manter hierarquias rígidas. Vem de criar ambientes onde cada pessoa pode contribuir com seu potencial máximo, independente de seu passado ou posição atual. E Marcos descobriu que a maior vingança contra o preconceito não é provar que os outros estão errados, é usar sua competência para abrir portas que outros como ele possam atravessar. Se esta história tocou seu coração e te fez pensar sobre talentos que podem estar escondidos ao seu redor, não esqueça de se inscrever no canal. Nos comentários, conte sobre alguma vez que você foi subestimado ou quando reconheceu potencial onde outros não viram. Sua experiência pode inspirar nossa próxima história de transformação e justiça.